Bom, pessoal, professor Armando aqui, nós vamos fazer aqui a nossa introdução à ótica geométrica. Acompanhe comigo e espero que vocês se deem bem. Vamos nessa? Então, primeiramente, o que é ótica geométrica? A ótica geométrica é o estudo da luz. E a gente sabe que a luz, ela tem esse comportamento aqui, ela se propaga em linha reta. Quer um café? Por esse motivo, a gente vai precisar nas nossas próximas aulas de uma régua, lápis, borracha, apontador, porque teu lápis tem que estar bem apontado, e lápis colorido, também pode caneta colorida, tá bem? Antes, aspectos importantes da luz. A luz é uma onda eletromagnética e a gente vai chamar de luz a parte de onda eletromagnética que está na região do visível. Olha quanta coisa é onda eletromagnética: ondas baixas, ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, a luz visível, ultravioleta, raio-x e raio gama. Depois do violeta, a ultravioleta em diante, elas são ondas chamadas de ionizantes e elas são mais perigosas, né? E adiante do vermelho, que é o infravermelho, são ondas de calor ou ondas que nós utilizamos no cotidiano. Elas não são ionizantes, não fazem mal. Aqui está o espectro de onda eletromagnética, conhecido como espectro da luz visível. É infinito esse espectro, mas para a gente meio que falar das cores que existem, que tem luz, da luz própria, a gente tem as 7, né? O Vlava Ave, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Bora lá! Aspectos curiosos: a velocidade da luz é esse numerão que está aí, 299.792,458 km por segundo, ou seja, 299.792 km por segundo, que é aproximadamente, não vamos ficar com esse número aqui, né? Vamos ficar com esse 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Essa vai ser para a gente a velocidade da luz. Não tem nada mais rápido que a velocidade da luz, tá bom? Muito bem, qual que é o símbolo do feixe de luz? Quando a gente for desenhar o feixe de luz, você vai desenhar isso daqui, ó. Então é uma retinha com uma flechinha no meio, tá? Isso indica o quê? Que é um feixe de luz e mostra, inclusive, o sentido para onde esse feixe de luz está indo, ok? Como é que a gente enxerga alguma coisa? Bom, nós estamos andando aqui, então a gente consegue enxergar olhando para uma lâmpada, porque ela emite luz própria. E se emite luz própria é chamado de fonte primária. Mas a gente enxerga outras coisas, como, por exemplo, o nosso dog. E por que eu enxergo o dog? Porque a luz incide nele e desse cachorro vai ser refletida para os meus olhos. Então ela tem esse sentido. Combinado? Então é assim que a gente consegue enxergar os objetos, tá? Ou ele tem luz própria, que é uma fonte de luz primária, ou ele reflete a luz de algum objeto que tem luz própria. Por isso, nós vamos começar dividindo fonte de luz primária. A fonte de luz primária é quem tem luz própria. Vamos dar exemplo: uma lâmpada acesa, lanterna, uma lareira, uma fogueira, enfim, o sol, estrelas, né? E as fontes de luz secundárias, todo o resto, né? Coisas absurdas, como, por exemplo, um Big Mac, ou o Vini Júnior e a Virgínia, ou também a Lua, né? A gente sabe que a Lua tem até as fases dela, e uma camiseta branca. Por que eu tô colocando esse lá? Ou então esse copo aqui com café. Vamos para a próxima. Como que essas fontes podem ser? Elas podem ser, dependendo da forma dessa fonte, ela pode ser extensa ou ela pode ser pontiforme. As luzes pontiformes, elas têm formato de ponto. Eu tô sem meu celular aqui, mas enfim, quando você pega o celular, eu achei ele aqui, ó, perto do meu ring aqui. Ó, quer ver? Ó, tá vendo? Tem formatinho de ponto. Então é uma fonte de luz pontiforme. E quando você tem uma luz pontiforme, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma sombra bonitinha, uma sombra bem definida. Quando não for pontiforme, tipo vocês conseguem ver pelo meu óculos aqui, esse ring, a gente tem um corpo, uma fonte de luz um pouco maior, ela é fonte de luz extensa. Por que a gente usa isso daqui? Justamente para não dar sombra. Então, um exemplo de fonte de luz extensa são essas lâmpadas fluorescentes que a gente tem em sala de aula, os painéis de LED de comercial, ou então até mesmo quando a gente vai num jogo de futebol, né? Tem lá no estádio os refletores. E esses refletores são vários pontinhos, só que juntos viram uma fonte extensa de luz. Qual é o efeito? Essa sombra muito estranha. É uma sombra tripla, quádrupla, depende da quantidade de fontes que eu tiver, tá? Essa sombra mais escura é chamada de umbra. E a sombra mais clara é chamada de penumbra, uma região meio iluminada. Um outro exemplo de uma utilização de uma fonte extensa são quando você anda, quando você, por exemplo, anda entre dois postes iluminados, eles iluminam o chão. Você tem uma parte da luz que faz sombra devido a um poste, outra parte que faz sombra devido ao outro, e dá esse desenho estranhão aí.
Vamos lá, feixes de luzes, feixes paralelos, divergentes e convergentes. O que é isso? Vamos para o feixe paralelo cilíndrico, tá? Quando eles são paralelos ou cilíndricos, é essa a conjuntura que a gente vê. Parece aqueles laserzão, né, de atacar, sei lá, drone ou o 3 de Atlas. Ó, vamos lá, isso daqui é um feixe de luz paralelo. E como é que você veria ele? Uma fonte de luz pontiforme. Você não vê ela espalhando. Pode ser assim, então assim. Ai, meu Deus, que medo. Divergente é quando ele abre. Divergir quer dizer abrir. Então, ó, isso aqui você tem num show, uma fonte de luz divergente. Você tem, por exemplo, quando você está dirigindo, você vê o carro com o farol aceso, você pode ver, ele dá isso, parece o sol, né? Divergente. O do celular também, a lanterninha. E o convergente, aqui a gente está vendo uma série de refletores utilizados em teatro, convergindo a luz para um palco, focando, tá? Aqui a gente também tem, por exemplo, uma lupa que está focando a luz do sol. A luz do sol, ela vem praticamente paralelo, porque a gente está muito longe do sol, por esse motivo, e aí a gente coloca tudo nesse pontinho na folha, tá vendo? Ó, aqui é a explicação. Então, houve uma convergência. Esse é o fenômeno que acontece. Tudo bem? Então, agora vamos lá. Meios de propagação. Ei, sai fora, vou tomar banho. Meio de propagação é aquilo que está entre mim e você, ou entre você e algum objeto. Quando a gente, por exemplo, tem um meio em que a gente consiga ver com todos os detalhes, como por exemplo aqui, ó, eu vou colocar aqui o Homem de Ferro, você vê com todos os detalhes ele. Esse meio, a gente diz que é um meio transparente, em que a luz, ao passar por ele, não sofre perturbação da trajetória, tá? Os raios vêm paralelos e continuam paralelos. Quando você tem um outro meio em que você passa e fica meio que distorcido, você enxerga que tem alguém, mas você não tem todas os detalhes. A gente está no meio translúcido. Repara no desenho aqui ao lado que você tem assim uma perturbação no meio. Cada raio vai para um lugar, né? Raio de luz. Vocês viram que está colorido, né? Entendeu por que a gente precisa do lápis colorido? E aqui eu ponho na frente do Homem de Ferro, você não enxerga nada. Esse daí é o opaco, é um meio opaco. Então vamos de novo? Aqui a gente tem, tem o transparente, você vê com todos os detalhes. O translúcido você vê uma silhueta, você percebe que tem alguma coisa, mas não consegue ver direito o que é. E o opaco você não enxerga nada, tá bem? Temos aqui um dos princípios conhecidos como princípio da ótica geométrica. Tem 3 princípios, esse é o primeiro. Qual que é o primeiro? Dá uma olhada nesse desenho. Esse desenho evidencia que a luz se propaga em linha reta. Esse já é um princípio. Princípio da propagação retilínea da luz. O que quer dizer isso? Que a luz se propaga em linha reta. Combinado? Agora, uma coisa importante para você. O que é importante? O que mais evidencia o princípio da propagação retilínea da luz é que existe a formação de sombra. Vamos entender como é que funciona a sombra? Imagine que eu tenho aqui uma fonte primária, e ali essa coisa verde é um corpo opaco, ele é um objeto. Quando essa fonte de luz primária, tipo, eu liguei a lanterna do meu celular, que é uma fonte de luz primária pontiforme, eu vou observar na parede uma sombra, né? Põe um objeto aqui, coloco a luz, eu vou observar uma sombra. Essa sombra ela é perfeitinha. E por que acontece? Repara aqui no desenho, o raio de luz que estiver encostando por exemplo, nesse corpo opaco, ele não vai passar para o outro lado. Então, onde você passa nas tangentes, nas beiradinhas, você continuando, você tem um limite da figurinha. Tá observando? E a parte escura é onde não teve região iluminada. Então, fora é iluminado, dentro, preto, é escuro, é uma sombra projetada. Quando você tiver uma fonte de luz extensa, você vai ter aquela sombra estranha, lembra? Por quê? Porque nós temos, a fonte ela é muito maior do que apenas um ponto. Então, existe uma parte dessa fonte que consegue iluminar a parte de baixo e outra parte que consegue iluminar a parte de cima, mas a parte de baixo, a parte de cima não é completamente iluminada. E existe uma região que não consegue ser iluminada de jeito de maneira. E essa região que não consegue ser iluminada de jeito nenhum é a região chamada de sombra, tá? Então, a sombra é chamada de umbra e a região de meia sombra é chamada de penumbra. Agora, onde que a gente utiliza isso no nosso dia a dia? E é isso que eu quero que vocês prestem muita atenção, por quê? Repara só. Já ouviram falar de fases da Lua? Vai dizer para mim que você nunca percebeu. Então, a Lua, ela gira em torno da Terra, certo? E à medida em que ela faz essa órbita, ela vai ter uma face voltada para o Sol. E a face voltada para o Sol vai estar iluminada. Acontece que nós que estamos na Terra não vamos ver o tempo inteiro ela com aquela face iluminada. Então vamos começar no início aqui, ó. A primeira fase da Lua Nova, veja só à esquerda, na frente do Sol. Na Lua Nova, a face iluminada está para o Sol e a face escura está para a gente. Então a gente enxerga esse círculo preto, a gente não enxerga nada.
Aí depois vamos no sentido anti-horário, ela começa a ficar, vai crescendo, então é um quarto crescente. Depois que ela vai crescendo, aumentando de tamanho para a gente, ela fica completamente iluminada, que dessa lua cheia. Estão percebendo? A face da lua iluminada fica totalmente voltada para a Terra. Aí depois, como ela está girando, vai ficando o quê? A face da lua vai aparecendo para nós, diminuindo essa iluminação, ficando o quarto minguante e depois de novo, começando tudo novamente, tá? Vamos lá, olha o desenho aqui do que a gente tem lá de cima, forma a lua em C, essa lua em C é a lua crescente para o hemisfério sul, tá? Uma das evidências da Terra não ser plana é isso. No hemisfério sul, no mesmo dia, a lua está em C, na lua crescente. Se você ligar para algum amigo teu que está no hemisfério norte, pedir para ele tirar uma foto e passar para você, a lua vai estar em D, tá? Isso aí é uma coisa importante. Agora, já ouviu falar de eclipse? O que é o eclipse? Eclipse quer dizer esconder. Quando eu tenho eclipse lunar, a lua está se escondendo. Aonde? No cone de sombra da Terra. Então o Sol passa a ser aquela fonte de luz primária, a Terra é o obstáculo. Só que tem um detalhe, o Sol ele é enorme, então ele é uma fonte de luz extensa. E se ele é uma fonte de luz extensa para os padrões da Terra, o que vai acontecer? Nós vamos ter aquela região de penumbra. E quando tem a região de penumbra, repara aqui, ó, tem um círculo azulzão na órbita da Lua. Quando essa órbita da Lua entra na penumbra da Terra, vai acontecer o quê? A gente começa a perceber uma mudança no brilho da Lua. Aí depois, quando ela entra na umbra, né, que é a região de sombra mais escura, ela praticamente some. Na verdade, ela não some porque você vai ter um pedaço devido à refração da atmosfera, essa Lua pode, dependendo do caso, não sumir, mas ela pode ficar vermelha, que é chamada, aspas, a Lua de sangue, tá? Então aqui está um exemplo pra gente de um eclipse lunar que aconteceu em 2022. A Lua estava aqui entrando, né? Então a gente está pegando ali de cima, tá? 23h50, então a 23 horas ela estava super iluminada. Tem que estar em que fase para a gente ver a Lua total, assim, para a gente ver um eclipse lunar? Na Lua cheia, ó, tá? Então ele vai entrando na penumbra, depois ele entra na umbra, ó como ela fica vermelha, tá vendo? Esse é um fenômeno que só vai existir porque a Terra é esférica e ela tem atmosfera. Depois ela sai da umbra e vai para a penumbra e diminui um pouco o brilho, e depois ela torna a aumentar o brilho. Aqui são as fotos desse eclipse. Essa coisa escura que você está vendo na terceira lua indica que a Terra não é plana. Mas, né, deixa quem acredita. Agora vamos continuar. Nós vamos falar do eclipse solar, né? Mas antes de falar do eclipse solar, de novo, qual é a fase da Lua que ela tem que estar para ter eclipse lunar? Lua cheia. Para ter um eclipse solar, a Lua vai passar na frente do Sol. Qual é a fase que a Lua vai ter que estar para passar na frente do Sol para a gente? Qual? Lua nova. E olha aqui os eclipses do Sol, que legal. Ó, é a Lua passando na frente. Você sabia que a gente é privilegiado no sistema solar? Porque a Lua é 400 vezes menor que o Sol. E a distância da Lua até a Terra é 400 vezes maior. Uma coisa, meio que aspas, anula a outra, na verdade, deixa em proporção, fazendo com que para nós, do nosso ponto de vista, a Lua e o Sol, aspas, tenham o mesmo tamanho. Por isso que a gente tem essa impressão. E a gente consegue ver um eclipse do Sol. Mas nem sempre, como a Lua faz um movimento em torno da Terra de elipse, nem uma vez ela está mais próxima, outra vez está um pouco mais afastada. Quando está mais próximo, a gente vê bem o eclipse total do Sol numa boa. Quando está meio caminho, a gente vê um anelar. E depois a gente também vê um parcialzão. Olha só. Então a gente tem o eclipse total, quando a Lua está bem próxima, ela cobre o Sol. O anular, quando ela está um pouco mais distante, você vê só um anel. E o parcial é quando a gente não vê a Lua totalmente na frente do Sol. Tá? Quando tem eclipse solar, uma parte da Terra está em eclipse total, outra parte está em eclipse parcial e outra parte não precisa estar em eclipse. Olha aqui outro exemplo. Ó. A gente tem um eclipse total, o anular e o parcial na direita. Por que acontece o eclipse? Porque a Lua ela vira nosso obstáculo e o Sol é uma fonte extensa. E ela vai fazer o quê? Na penumbra é o eclipse parcial. Na umbra é o eclipse total. Então, uma região que você tem um eclipse total, ela é bem definida. E o mais legal é que assim, a Terra está em movimento. Então, você consegue observar essa faixa escura se mexer. Você consegue descobrir quanto que ela andou num certo tempo. E você tem uma outra forma de descobrir a velocidade de rotação da Terra. Não é legal pra caramba? Muito bem. Então, para finalizar,
Qual é a fase da Lua que eu tenho eclipse lunar? Lunar. A Lua se esconde. A Lua se esconde na sombra da Terra. Para ter sombra, tem que estar atrás da Terra. Então, Lua cheia. Eclipse solar. O Sol se esconde. Ele esconde, aspas, atrás da Lua. Então, a Lua tem que estar entre a Terra e o Sol. Né? Então, é Lua nova. Mas, professor, por que não existe eclipse, então, todo mês? Por culpa disso daqui, ó. A inclinação da órbita da Lua não é sempre assim, igual está aí no desenho. Ela é ligeiramente inclinada. Então, eu preciso ter uma série de coincidências de fatores, um alinhamento de fatores, para que dê certinho. Ah, mas um detalhe muito legal. Quando você tem um eclipse solar, dali 15 dias você vai ter um eclipse lunar. Isso você pode escrever, porque você vai estar na mesma eclíptica, que é essa inclinação. Isso é show de bola. Guardou? Se você vê que tem um eclipse solar em algum lugar, dali 15 dias você tem um eclipse lunar. Tá? Outro tipo de princípio de ótica geométrica, faltam mais dois. Independência do raio de luz, que nada mais é do que, repara que você tem essa luz vermelha, e quando ela entra em contato, interfere com a luz azul, após a interferência ela continua como se nada tivesse acontecido. Olha esse desenho aqui legal, quer dizer, foto, né? A gente vê super isso em shows. Então você tem aqui o vermelho se juntando com o verde, depois com o amarelo, e depois continua como se nada tivesse acontecido, com o azul também e tudo mais. Reversibilidade dos raios de luz, última reversibilidade. Aqui é o seguinte, esse S significa um espelho, e o A e C são duas pessoas. Por exemplo, então, para que o C enxergue o A, veja, ó, o raio de luz tem que sair do A e ir para o C. Então o C enxerga o A. E na direita você tem o A enxergando o C. Significa que o caminho que o A enxerga o C é o mesmo que o C enxerga A. Vou dar um exemplo para vocês. Duas crianças na frente do espelho. O menininho tem quantos raios de luz saindo dele, porque está refletindo luz? Infinitos raios de luz. Ok. Só que um deles vai conseguir ir para o olho dessa menina e a menina vai enxergar ele atrás do espelho. Qual desses raios que é? Esse aqui. Então, o que garante que a menina enxergue o menino? Esse raio de luz, que ele incide no espelho, sofre reflexão e vai para o olho da menina. Agora, o menino também enxerga a menina. Por aqui. Por quê? Porque sai um raio de luz dela e vai até o olho dele. No mesmo caminho. Então, o caminho que ela enxerga ele enxerga ela. Isso é reversibilidade do raio de luz. Onde a gente vai usar isso? Agora vamos pegar na parte mais de vestibular. A gente pode utilizar tudo que a gente viu só hoje na aula. Por exemplo, se eu quero trabalhar com, sei lá, instalação de placas solares, eu tenho que saber a incidência do raio solar naquela casa. Não, eu quero trabalhar agora como corretor de imóveis. Eu tenho que saber qual a incidência do sol, em que momento do dia, para saber se a casa é face norte ou face sul. Ah, eu quero trabalhar com agricultura. Eu tenho que saber qual é a posição do sol para verificar a quantidade de sombra que eu vou ter disponível para aquela determinada planta. Isso só do que eu estou falando dessa figura. Eu quero trabalhar como, sei lá, decorador. Quero trabalhar como arquiteto. Você precisa ver... Olha que loucura. A gente observa aqui... Olha só, quer ver que legal? A gente observa aqui uma definição da sombra. Isso é por culpa da propagação retilínea da luz. A luz não está saindo dessa caixinha, portanto essa caixinha tem que ser opaca. Eu quero um ambiente mais aconchegante, tal. Repara, aqui eu não quero sombra, então eu ponho fonte de luz extensa para não ter sombra. Olha quanta coisa que a gente viu hoje, está tudo aqui. Estão enxergando? Ô, professor, mas aqui não está reto, aqui está meio que uma dupla sombra. Por que disso? Então eu tenho que pegar uma fonte de luz pontiforme e fazer ela ficar extensa. Qual que é a forma mais barata? Bota um espelho. Por isso que muitas vezes tem um espelhinho dentro do negócio da lâmpada lá de colocar o soquete. Bacana? Ó, o jogo de sombras. Também posso trabalhar isso, por exemplo, nas pinturas. Não é? Eu posso trabalhar nas pinturas, na arte, faço o jogo de sombra, na arte sacra também. Olha como é interessante o raio de luz. Vocês estão notando? O raio de luz ele acaba vindo aqui, ó, em linha reta, ao princípio de propagação retilínea. E a ideia de ser em cima dos vitrais, para dar aquela coisa de contato com o divino, tá bom? Festa de 15 anos, olha aqui o princípio de propagação retilínea da luz. A gente tem fonte de luz primária, a gente tem uma fonte de luz divergente, uma fonte que está convergindo aqui depois. Ó, olha aqui, festa de 15 anos, tá reconhecendo? E para terminar a nossa aula, tem essa coisa mais mirabolante que é, será? O que está acontecendo? Como assim a pessoa está com uma toalha na frente do espelho e ainda dá para ver o reflexo? Eu acho que com essa aula você já sabe responder. Independentemente de se você souber ou não, eu vou colocar um outro link, que é uma reportagem da Globo a respeito desse meme, desse vídeo que acabou saindo
para um monte de gente que gerou um maior bafafá no Instagram, beleza? Esse foi o fim da nossa aula 1. Corre lá para responder agora o nosso formulário. Até mais. Tchau, tchau.